Então, se é mês da EBD, a Bíblia tem que estar em foco. E nós estamos, nesse ano, vivendo o ano do cuidado. A temática do cuidado tem permeado todos os nossos cultos e todos os temas dos nossos meses. Em janeiro, nós aprendemos a cuidar uns dos outros. Em fevereiro, uma série de exortações com o título Cuidado. Em março, por conta de missões mundiais, nós aprendemos a cuidar de todo mundo com a alegria de Jesus. E agora, em abril, estamos vendo que a Bíblia é o cuidado de Deus para o seu povo. E o livro escolhido para dar base a essa série de mensagens foi o livro de Deuteronômio. E já que hoje é um domingo de Páscoa, então nós vamos ver a Páscoa do Deuteronômio. Abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 16. Você sabe, como eu já expliquei na introdução desta série, nas primeiras mensagens, que o livro de Deuteronômio é a repetição das leis, as leis diversas, as outras leis ou leis secundárias. Quando Moisés saiu com o povo do Egito, então ali na península do Sinai ele recebeu o decálogo ou 10 mandamentos, e depois eles foram para Cades Barneia, onde ficaram acampados por 39 anos e alguns meses. Um pouco antes de Moisés morrer e Josué começar a liderar aquele povo, então, inspirado por Deus, Moisés reuniu aquela segunda geração, porque a geração que havia saído do Egito já estava morta, já tinha morrido todo mundo ao longo daqueles 40 anos. Então ele reúne aquela nova geração para repetir as leis e aumentar a amplitude daquelas leis na vida daquele povo, para que eles pudessem obedecer a Deus, habitando na terra, para permanecer na terra, conforme Deus prometeu. No meio dessas repetições, no meio dessas leis sendo repetidas, Moisés traz a ordenança das festas, porque Deus, lá no Êxodo, já tinha deixado para o povo a ordenança de celebrar 3 festas por ano. E aí, no primeiro mês do ano, já era a primeira festa, que é a festa da Páscoa. E o mês de Abibe virou o primeiro mês do ano, exatamente porque o povo saiu do Egito no mês de Abibe. Então Deus falou, é como se daqui para trás a gente apagasse a história, passou uma régua, fechou a conta, vamos zerar e começar do zero agora. Vocês estão indo para uma nova terra, estão indo para uma terra prometida, uma terra boa que eu separei para vocês. Então vamos começar a contar o ano a partir de agora. Agora se torna o primeiro mês, e vocês vão contar daqui para frente. Então a Páscoa inaugurou aquele momento de passagem, exatamente porque Páscoa significa, em hebraico, passagem. A palavra é Pessar, que é a passagem que o anjo fez, o anjo da morte, ferindo de morte os primogênitos das casas dos egípcios. Mas nas casas dos hebreus, que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo passou direto e não feriu. Então a primeira passagem da Páscoa é a passagem do anjo. Depois o povo é liberto e passa pelo Mar Vermelho aberto em rumo à liberdade. Então essa é a segunda passagem da Páscoa. E aí o povo passa, então, metaforicamente, da escravidão para a liberdade. E isso simboliza o que de fato é para nós cristãos a Páscoa. A passagem que nós tivemos em Cristo da escravidão para a liberdade, do pecado e a condenação para a redenção e a salvação em Cristo Jesus. Por isso Paulo afirma e reafirma em suas cartas: Cristo é
a nossa Páscoa. A gente não mata mais cordeiro, a gente não bebe mais vinho, a gente não come mais ervas amargas, a gente não faz o evento Páscoa, porque ele pertence aos judeus por conta do que aconteceu com eles. Mas nós celebramos a Páscoa, não como um evento, mas como uma pessoa, que é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, e Ele está vivo, e é por isso que nós estamos aqui, celebrando a Ele, celebrando a Páscoa, celebrando a vida que temos nele. Louvado seja Jesus Cristo, o Deus que veio e que nos abençoou, e que voltará para nos levar para a nossa prometida terra, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, onde habitaremos por toda a eternidade. E para chegarmos lá, faremos também uma última passagem, onde vamos passar da morte para a ressurreição, da morte para a vida, ressurretos, glorificados, passaremos do Cronos para o Kairós, habitando na eternidade com o Senhor. A Páscoa é linda, a Páscoa é uma mensagem maravilhosa, e esta é a verdadeira Páscoa que nós celebramos nesta hora. Então vamos ler agora Deuteronômio, capítulo 16, e ver o que é que esse livro separa para nos abençoar nessa noite. Deuteronômio 16, eu vou ler a partir do primeiro versículo. Aí nesse trecho do discurso, Moisés está relembrando o povo de que deve todo ano celebrar as 3 festas. Como eu disse, a primeira é a Páscoa, depois vem a festa das semanas, Shavuot, ou a festa de Pentecostes, ou festa das colheitas. Aquela festa em que o povo começava a colheita, colhia durante 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então o sábado, após a 7ª semana, é o dia 50, Pentecostes, 50 dias. Então, a partir do dia 50, a festa começava. Por isso, em grego, a festa é chamada de Pentecostes, mas em hebraico ela é festa de Shavuot, que é festa das semanas, ok? Por conta das semanas de colheita que o povo tinha. E aí depois vem a festa dos tabernáculos, que representava a presença de Deus, a morada de Deus entre aquele povo, porque Ele é o Jeová Shammah, o Deus presente no meio do seu povo. Então, essas 3 festas eram celebradas todo ano. A primeira delas é a Páscoa, e nós vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 16 de Deuteronômio, e vamos extrair algumas lições para as nossas vidas nesta noite. Diz assim, Deuteronômio 16, versículo 1: Guardem o mês de Abibe, na verdade a pronúncia seria Aviv, e celebrem a Páscoa do Senhor, seu Deus, porque no mês de Aviv, o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito de noite. Aqui já me dá algumas ideias e algumas mensagens maravilhosas. Eu poderia pregar só esse versículo, porque aqui tem algumas orientações muito preciosas. A primeira é guardem. A orientação é guardem. Guardem o mês de Abibe. E guardar na Bíblia, queridos, significa prestar atenção para obedecer. Quando a Bíblia diz que devemos guardar os mandamentos, quando a Bíblia diz que devemos guardar a palavra de Deus, quando o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele está dizendo, eu observei com atenção as orientações da tua palavra para obedecê-las. Isso que é guardar. Portanto, devemos guardar a Páscoa. E guardar não é só lembrar da Páscoa todo ano. Guardar não é comer ovo de chocolate. Guardar não é dar presente. Guardar não, guardar é prestar atenção no evento que aconteceu há 3.500 anos atrás, quando Deus, o texto diz, celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus.
A Páscoa não é do coelho, a Páscoa não é do chocolate, a Páscoa não é do capitalismo. Eles aproveitaram a Páscoa para fazer o seu trabalho. Ok para eles, mas para nós a Páscoa é do Senhor nosso Deus, e nós devemos guardar a Páscoa. Isso significa, vamos lembrar do que Deus fez com o povo dele no Egito, e lembrar que ele permanece vivo, e permanece poderoso. Portanto, o Deus que livrou o seu povo no Egito, também pode nos livrar hoje, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e continuará sendo eternamente. E nós vamos guardar a Páscoa, nós vamos prestar atenção nessa verdade, e ela vai entrar no nosso coração para gerar esperança. Guarde a sua Páscoa, meu irmão. Não se esqueça do que Deus fez. Não se esqueça do que Deus faz. Não se esqueça do que Deus pode fazer. Em segundo lugar, o versículo mesmo diz que a Páscoa é do Senhor. Então, como eu já disse, o foco da Páscoa não deve ser o coelho, não deve ser o chocolate, eu não estou dizendo aqui que está errado, que é uma blasfêmia, que é uma heresia, comer chocolate. Não, chocolate é uma delícia. Se você não quiser, me dá que eu como. Agora, o foco principal da Páscoa é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Porque Ele é o Cordeiro, Ele é a Páscoa, Ele é aquele que morreu e ressuscitou para nos dar essa passagem de vida eterna. Portanto, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito de noite, as últimas palavras do versículo é de noite. Porque tem dia que parece noite. Às vezes a gente é surpreendido com uma notícia ruim, às vezes a gente é surpreendido com uma enfermidade, às vezes a gente é surpreendido com algo que acontece que nos abala, que chega na nossa vida e um dia que estava lindo e ensolarado, de repente parece que ficou de noite, por causa da adversidade que bate à nossa porta. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que guardar a Páscoa. A gente tem que se lembrar que mesmo estando de noite, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua sendo Deus do nosso livramento. Ele vai providenciar o cordeiro, Ele vai providenciar o mar aberto, Ele vai providenciar o escape, Ele vai providenciar tudo o que precisarmos para vivermos no centro da sua vontade. Aleluia! Guarde a sua Páscoa, a Páscoa é de Deus, e ainda que seja de noite, o Senhor pode nos livrar, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, porque de manhã Ele ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos, para nos dar vida juntamente com Ele, aleluia, louvado seja Jesus. Versículo 2 diz: sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus um animal do rebanho ou do gado, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. A ordenança aqui para o povo que estava no deserto era que eles pegassem um animal e sacrificassem para oferecer a Deus na Páscoa. Celebrar a Páscoa para os judeus era matar um animal, servir esse animal junto com o vinho, com o pão sem fermento e com as ervas amargas, exatamente para simbolizar todos os elementos envolvidos naquele evento da Páscoa. E aí, para nós não vamos seguir essa orientação de forma literal. A gente não vai pegar um animal aí e matar ele para celebrar a Páscoa. Nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque o animal, entre aspas, o cordeiro, aquele que precisava ser sacrificado, já fez isso. Há quase 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus foi morto para perdoar o pecado do mundo. Como disse o seu primo, eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Cristo é a nossa Páscoa, portanto, Cristo é o nosso Cordeiro, sacrificado por nós. Exercendo a fé no sacrifício de Cristo, nós cumprimos esta ordenança. E aí a gente não precisa matar um bicho, a gente crê que Cristo na cruz é o Cordeiro sacrificado para fazer com que nós guardemos a nossa Páscoa. Versículo 3 diz que na Páscoa também não devemos comer pão fermentado. Durante 7 dias, comam pães sem fermento. Esse pão era apelidado de o pão da aflição. Aí a gente tem aqui a impressão que pão da aflição significa o pão de sofrimento, né? O pão de dores, porque o povo sofreu na saída do Egito. Pode ser isso também, mas o conceito aqui, a ideia aqui é o pão da pressa. A aflição aqui é no sentido de pressa, de ansiedade, o pão da rapidez, o pão da velocidade. Por quê? Porque quando você faz o pão sem fermento, ele fica pronto mais rápido. E o povo, quando foi sair do Egito, teve que ter pressa, não tinha muito tempo. Então a ideia aqui é, faça o pão o mais rápido possível, sem fermento, rapidinho, assa logo aí. E para lembrar, porque naquela noite o povo não tinha fermento para colocar no pão. Então eles tiveram que fazer o pão sem fermento mesmo. E aí Deus está dizendo, todo ano, nessa mesma época, vamos fazer um pão sem fermento, para lembrar que o que alimenta a nossa vida não é o fermento, o que alimenta é o trigo, é a essência do pão que alimenta. Fermento não alimenta ninguém. Você sabe, o fermento é feito de bactérias. Agora eu nunca lembro se elas são aeróbicas ou anaeróbicas. Aeróbicas? Porque produz o ar, eu tenho sempre a ideia de que é aeróbicas. Mas minha mãe um dia me corrigiu, eu fiquei perdido. Enfim, é uma bactéria lá que solta um arzinho. Puff. Um monte de bactéria naquele pozinho lá. Invisíveis, mas está tudo ali. Você bota o pozinho, quando esquenta, as bactérias soltam um arzinho. Aquele monte de arzinho vai inflando o pão. Ele fica bonito, ele fica grande, ele fica macio. Mas o pão do fermento é um pão mentiroso. Porque você olha aquele pãozão desse tamanho e por dentro é ar puro. É tudo vento. Então, Deus aproveitou esse evento, que o povo teve que fazer um pão sem fermento, para que todo ano eles se lembrassem que a mentira, que a falsidade, que a hipocrisia deve ser tirada da nossa vida. O pão que alimenta, o pão da Páscoa, o pão de fato é sem fermento. A gente não come o fermento. O fermento só faz inflar a massa, mas quando a gente vai comer, o que é ar, vira ar dentro da gente, não alimenta nada. O que alimenta é o trigo, são os carboidratos que estão ali naquele trigo, que inclusive, engorda bastante e faz mal, porque vira tudo açúcar, e aí a gente fica em dificuldades, mas o que de fato nos alimenta é o trigo, não é o fermento. E isso me faz lembrar quando Jesus multiplicou os pães pela segunda vez. Está registrado lá no Evangelho de Marcos. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes pela segunda vez, ele perguntou para os discípulos, quantos pães vocês têm aí? E eles disseram, nós temos 7 pães. E deram para Jesus. Jesus multiplicou. A multidão que se alimentou daqueles pães era menor do que da primeira multiplicação. E sobrou menos pão do que da primeira. Se você fizer uma comparação, a primeira multiplicação tinha mais gente, menos pão e sobrou mais. Na segunda multiplicação, tinha menos gente, mais pão e sobrou menos. Aí, acaba a passagem, a perícope da multiplicação, e o Marcos continua registrando, que saindo dali, Jesus foi com eles para o mar da Galileia, para ir para o outro lado, entrou no barco. E aí está escrito lá,
que no barco tinha um pão. Um pão ficou escondido no barco. E aí Jesus pega aquele pão, vira para os discípulos e diz: guardai-vos do fermento dos fariseus. O que é que Jesus está dizendo? Quando eu perguntei quantos pães vocês tinham, vocês disseram que eram 7, mas não eram 7, eram 8, porque vocês deixaram um pão escondido no barco, porque vocês não tiveram fé que teria providência. Então vocês esconderam, vamos guardar aqui para depois, quem sabe não sobra dessa vez, né? E aí eles guardaram. O pão escondido no barco é a nossa falta de fé, é a nossa falta de confiança, de que Deus a cada dia vai providenciar o nosso pão. Ou você não se lembra como Jesus orou e nos ensinou a orar? O pão nosso de cada dia. Não tem o pão de cada mês, o pão de cada ano, é o pão de cada dia. Assim como aquele povo que saiu do Egito e lá no deserto recebia do céu uma porção diária do maná, assim também o Senhor nos sustenta dia após dia, nos dando do seu pão de cada dia. Portanto, o que nós precisamos é celebrar a nossa Páscoa com pão sem fermento, sem mentira, sem hipocrisia, sem essa falta de fé e de confiança, de que Deus não vai sustentar e a gente precisa fazer os nossos jeitinhos, ajudar a Deus a nos sustentar. Não, Deus não precisa, Ele tem todo o poder e todo o recurso, todo o ouro e toda a prata está nas mãos dEle, e Ele vai providenciar, dia após dia, o pão em cima da nossa mesa. Aleluia! Celebre a Páscoa, porque a Páscoa é de Deus. Celebre a Páscoa, porque a Páscoa é da noite. Celebre a Páscoa, porque a Páscoa é o sacrifício do Cordeiro. Celebre a Páscoa, porque a Páscoa é do pão sem fermento. E o versículo 4 diz: durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês, em todo o seu território. Sabe, Páscoa é época da gente fazer uma faxina na vida, uma faxina na alma, uma faxina no coração. Tirar todo o fermento. Tirar todo o fermento. E deixar que o pão vivo que desceu do céu possa alimentar a nossa alma. Versículo 5 diz: vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saíram do Egito. Aqui, Deus está usando o momento em que eles foram libertos, para que eles pudessem celebrar nesse mesmo momento. E o lugar de celebrar não poderia ser escolhido pelo povo, tinha que ser escolhido por Deus. E isso me ensina que celebrar a verdadeira Páscoa é sair do controle, é entregar o controle para Deus e deixar que Ele direcione a nossa vida. Celebrar a verdadeira Páscoa é não termos autonomia para fazermos as nossas escolhas, mas decidirmos conforme a escolha do Senhor para nós. É abrirmos mão da nossa vontade para cada dia fazer a vontade de Deus. Essa é a verdadeira Páscoa. A não ser no lugar que Deus escolher. Deus escolhe, queridos. Deus escolhe pessoas, Deus escolhe lugares, Deus escolhe momentos, Deus escolhe circunstâncias, Deus escolhe. O Deus que amou a Jacó e aborreceu a Esaú. O Deus que amou a Davi e aborreceu a Saul. Esse é o nosso Deus, Ele faz escolhas. E Ele não é injusto. Portanto, se Ele escolheu algo para as nossas vidas, podemos confiar que Ele sabe o que faz e Ele tem o melhor para nós. Versículo 7. Cozinhem e comam a carne no lugar que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã do dia seguinte vocês podem voltar
para suas tendas. Durante 6 dias, comam pães sem fermento. E no 7º dia, haverá reunião solene ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Eu sei que aqui, para aquele povo no deserto, a orientação é feriado. No dia da Páscoa ninguém trabalha. Por isso que nós adotamos aqui em nossa cultura e na grande maioria dos países judaico-cristãos, na semana da Páscoa, mais propriamente no final de semana, na ocasião da Páscoa, é feriado, por causa dessa orientação. E isso, ok. Mas será que ter um feriado na Páscoa atende ao que Deus nos pediu? Eu acho que o que Deus nos pediu aqui vai além de não trabalhar no final de semana da Páscoa. Eu acho que o que Deus está pedindo aqui é o seguinte: descansem em mim. Porque quando vocês trabalham, é o braço de vocês que se cansam, mas quando vocês descansam em mim, é o meu braço que se estende para pelejar por vós. Páscoa é tempo de descanso. Não só de descanso físico porque é feriado, mas principalmente de descanso espiritual, sabendo que o Senhor é quem peleja por nós, é o braço do Senhor que está estendido em nosso favor, e não precisamos fazer um monte de coisa para atrair a bênção de Deus, ou a prosperidade. Precisamos obedecer a Deus, guardar a nossa Páscoa, tirar o fermento da nossa vida, e descansar no Senhor, e Ele vai providenciar, dia após dia, tudo que precisamos para celebrar a verdadeira Páscoa. Aleluia! Louvado seja Deus pela Páscoa, pela passagem, pela Pessach, por esse evento tão precioso que aconteceu com esse povo há 3.500 anos atrás e que continua nos ensinando e enchendo o nosso coração de fé e de esperança até hoje. Que você seja abençoado pela mensagem da verdadeira Páscoa. Que você viva todos os dias uma passagem em sua vida, passando da escravidão para a liberdade que há em Cristo Jesus. Que a sua Páscoa seja sempre, e a sua vida seja sempre, sem fermento. E que você descanse no Senhor, porque Ele já tem tudo preparado, e os teus propósitos não podem ser frustrados. Descansa no Senhor, Ele tem providência para a sua vida. Celebre a sua Páscoa em espírito e em verdade, e o Senhor o abençoará. Amém. Louvado seja Deus.